Olá, meus amigos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do texto de Colossenses. Aqui existe uma riqueza incalculável e quero compartilhar com você. Colossenses segue um padrão das epístolas de sua época, nos quais o autor se apresenta e profere uma bênção sobre os destinatários. No caso dos cristãos, graça e paz combinavam duas saudações e, ao mesmo tempo, uma bênção. Quando os gregos escreviam cartas, desejavam somente graça. Os judeus, por sua vez, saudavam com shalom, que significa paz. Paulo combinava os dois elementos, graça e paz, uma saudação que geralmente costumava usar. Paulo chama os irmãos de santos e fiéis porque, apesar da igreja local estar sofrendo uma influência daquela heresia, ainda não havia capitulado ao ensino dos falsos mestres que a difundiam, pelo contrário, estava resistindo duramente. Alguns poucos estavam sendo influenciados, mas em sua maioria os membros daquela igreja ainda estavam firmes na palavra de Deus e no Evangelho. A menção de Timóteo aqui no primeiro capítulo indica que ele estava com Paulo na prisão. O jovem era filho da fé do apóstolo, seu assistente, embaixador e também tido como ministro. Frequentemente atendia Paulo em suas necessidades. Na época em que a carta foi redigida, ele estava lá em Roma com Paulo. Timóteo pode até ter sido a pessoa que escreveu a carta, pois o apóstolo costumava ditar para que alguém escrevesse. Paulo também diz aos crentes de Colossos que sempre ora por eles e dá graças a Deus. No verso 4, agradece ao Senhor por duas realidades. Diz que desde que ouviu falar da fé e do amor que os colossenses tinham para com todos os santos, não cessava de dar graças a Deus por eles. Paulo não os conhecia pessoalmente, uma vez que nunca esteve na cidade. Foi Epáfras quem pregou o evangelho ali e trouxe notícias da igreja até Paulo em Roma. Ao tomar conhecimento do que acontecia naquela igreja, Paulo pôs os irmãos em suas orações. O apóstolo orava não somente pelos que conhecia, mas também pelos que não conhecia. Dois elementos da verdadeira igreja são a fé em Jesus e o amor entre os irmãos. Por isso, Paulo agradece a Deus a fé da igreja de Colossos na pessoa de Cristo e o amor que tinham por todos os santos. Na certeza dessas duas realidades, Paulo agradece a Deus. Aqui no versículo 5, mostra que essa fé e esse amor se baseavam na esperança daquilo que estava reservado nos céus para eles. É muito importante saber disso. Quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, deu à humanidade a certeza e a garantia de que um dia os salvos estarão com ele. Saber isso e confiar nessa verdade faz com que cada cristão tenha fé em Jesus e amor para com os santos. É por isso que o encontro com o Senhor e o desejo de estar com Ele permeia todas as exortações para uma vida terrena santa e fiel. Por causa daquilo que está reservado nos céus aos que o recebem como Senhor e Salvador. A Bíblia diz com frequência que os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. O destino, a moradia de cada crente em Jesus já está reservado. Por isso importa que os cristãos amem uns aos outros, vivam de maneira digna, creiam no Senhor Jesus, façam o que tem de ser feito nesta vida e preguem o Evangelho. Essa é a grande motivação, a esperança proposta à igreja. Naturalmente, esperança nesse contexto quer dizer certeza. É chamada de esperança porque não concretizou, mas é uma esperança certa e por isso que esse amor deve ser demonstrado para com todos. Como exatamente os cristãos de Colossos ouviram falar dessa esperança? Paulo aproveita e faz uma exposição. Ele diz aqui no verso 5
que eles escutaram sobre a esperança eterna por meio da palavra da verdade, ou seja, o Evangelho. O tempo verbal que ouvistes remete ao passado. Assim, provavelmente antes da heresia de Colossos chegar àquela igreja, com certeza ouviu a autêntica proclamação das boas novas. No versículo 6, Paulo afirma que o evangelho chegou até os colossenses, mas também que estava frutificando e crescendo por todo o mundo. Nessa passagem, ele usa uma hipérbole, que é um recurso de linguagem. Quando se refere a todo mundo, na verdade está fazendo uma alusão ao mundo conhecido daquela época. De fato, quando o apóstolo estava em Roma, as boas novas de Cristo estavam sendo anunciadas em todas as partes do mundo conhecido, pregadas em todos os lugares do Império Romano. Não significa que não houvesse, outros locais em que não era pregado, mas a hipérbole apresenta a ideia de que a palavra de Deus já tinha se espalhado por praticamente todo o Império. Assim, chegamos a este ponto do texto sabendo que Paulo estava orando por irmãos em Colossos que ele nunca conheceu e nem viu, e que o evangelho estava sendo difundido por todo o Império Romano. Não demoraria muito e o cristianismo seria reconhecido pelos imperadores como a religião oficial do Império Romano, porque estava crescendo, se espalhando por todo lugar pela graça de Deus e frutificando desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aqui no versículo 7, Paulo diz que foi instrumento de Deus para levar o evangelho até os seus destinatários. Ele disse assim: como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Em linhas gerais, ele está agradecendo a Deus pelos colossenses, como se dissesse assim, em resumo: toda vez que oro a Deus, dou graças a Ele por vocês, porque Epáfras me contou que lhes pregou o Evangelho, que aprendeu de mim e que vocês creram, receberam essa palavra da verdade, que é diferente dessa mentira que estão escutando. E como resultado de terem crido no Senhor Jesus, vocês têm amor uns pelos outros, porque sabem da esperança que lhes está reservada. Por isso sou grato a Deus por serem uma igreja de Cristo e louvo ao Senhor por vocês, mesmo que nunca os tenha visto. Bem, depois do prefácio, Paulo ora pelos colossenses e roga ao Senhor, ou seja, clama a Deus para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui ele usa um jargão bem compreensível para as pessoas daquela época e daquele local, que significava conhecimento, gnose, sabedoria, acesso a informações privilegiadas. Paulo diz em paráfrase que deseja que os colossenses transbordem, sim, do pleno conhecimento, justamente como os falsos mestres defendem, mas ele deseja que transbordem especificamente do conhecimento da vontade de Deus e não das heresias e dos falsos ensinos que estavam sendo propagados. E, portanto, ele pede a Deus que dê a cada cristão de Colossos o entendimento correto, para que não sejam iludidos por aquelas pessoas. Chegamos ao final desse vídeo, nos vemos no próximo e não se esqueça de seguir o canal. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.